noite. Boa noite a todos. Boa noite não, né? Boa tarde. Que já tá ficando escurinho, né? Esse tempinho chuvoso. E eu já tô dando boa noite aqui, boa tarde para todo mundo, né não? Muito bem. Estamos aqui hoje para mais uma live, mais um encontro gostoso, um bate-papo gostoso, sempre com convidados especiais, né? Hoje temos mais uma convidada escolhida a dedo para estar aqui conosco. E Roberto, tudo beleza com você, Roberto? Tudo bem, pessoal? Preparados para o final de semana? Mais um final de semana quietinhos em casa? Nessa sexta-feira chuvosa, né? Vamos torcendo para que logo logo a gente tenha finais de semana juntos, né? De repente, sábados com baile, quem sabe, hein? Logo logo a gente não vai poder ter um sábado com baile. Deixa eu já ir adiantando para vocês algumas questões da nossa agenda, algumas programações aí especiais da Mimulus para vocês, né? Na terça-feira que vem a gente vai ter um bate-papo sobre história das danças de salão. Um bate-papo aberto para todos que quiserem participar, onde eu vou estar junto com alguns convidados, inclusive, respondendo perguntas, dúvidas, falando sobre curiosidades das danças de salão, da história das danças de salão. E esses convidados também são convidados que entendem, que gostam, que estudam sobre a história das danças de salão. Eles vão estar comigo também, também satisfazendo a curiosidade de vocês. É um bate-papo aberto para todos, gratuito, mas você precisa, a gente tem um número limitado de vagas, então você precisa solicitar o seu link de acesso através do nosso Instagram. Então quem quiser já corre lá para garantir o seu lugar. Vai ser na próxima terça, dia 19, às 19 horas. E aí, na verdade, esse é um pontapé inicial para que a gente possa iniciar o nosso curso de História das Danças de Salão, que é um curso muito divertido, gostoso, é sempre um assunto muito que eu considero assim super interessante, adoro falar sobre isso. E é voltado não somente para quem, né, quer estudar dança, professor de dança, mas para todos que dançam, porque entender de história da dança é fundamental para você que dança, que seja por lazer, por diversão, por hobby, né, para você se apropriar do que você está fazendo, entender dos porquês, né, do seu movimento ser de um jeito ou de outro, de você ter que dançar com uma postura assim ou assado, né? E essas razões vêm da história das danças de salão. A Tatiana Azinelli está perguntando aí, está falando, me passa essas informações dos cursos, por favor, para eu colocar no grupo que criamos a partir das lives. A Tatiana Azinelli lá de Curitiba, com quem eu dividi uma live outro dia, a convite dela, né, falando sobre metodologia de ensino, enfim, o papel do professor ensinando a dança. Pode deixar que logo logo eu posso passar essas informações para você, Tati, mas basta entrar no nosso Instagram que estará aí, que já está aí, na verdade. Muito bem, estamos aguardando a Júlia. Deixa eu ir adiantando para vocês quem é a Júlia, apresentando ela rapidamente para vocês. Júlia Dias, né? É fisioterapeuta, professora, né, na área de fisioterapia, obviamente, e nos conhecemos já há algum tempo por relações pessoais também, né? A minha esposa, aliás, é fisioterapeuta, está trabalhando nesse momento, né? E trabalhando aí na área de saúde, e, né, é da área de saúde, está trabalhando bastante, então é um dos profissionais aí de saúde que a gente tem que
valorizar, né, que estão na linha de frente aí nesse momento difícil. E a Júlia, então, eu a convidei para... Acho que a Júlia está chegando aqui, ó. Isso, eu a convidei para que a gente fale não de lesões, de dores, né? Não, ei, Júlia, tudo beleza? Ei, Jomar, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. Mas Obrigada. então, tô te apresentando aqui muito rapidamente, mas depois eu vou te passar a palavra para você mesma se apresentar aí muito melhor do que eu, né? Mas já te agradeço muito aí ter disponibilizado do seu tempo aí. Você deve estar dando aulas online, virtuais aí para a universidade, em casa, muitas Sim, aulas? muitas aulas a Então, gente está mantendo tudo normal, assim, só que ah, pelo ambiente virtual. muito bem. Então, obrigado por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo aí para estar aqui com a gente. Mas eu estava dizendo, né, que a gente está aqui hoje para falar não da parte da fisioterapia, né, das lesões, das dores, da cura, mas a gente É, está aqui para falar né, pela ótica da fisioterapia aí, né, dos benefícios que as danças de salão principalmente, né, podem proporcionar para as pessoas, inclusive como forma de prevenção, né, de lesões, mas outros benefícios mais. Estava dizendo que a Júlia, então, é professora universitária, como, né, a gente acabou de dizer, e eu queria que ela se apresentasse um pouquinho para vocês antes da gente dar início realmente, né, ao nosso bate-papo. Pode falar um pouquinho, inclusive, eu sei que você tem, né, um histórico ligado à dança também, já foi bailarina. Então, e, essa foi uma das razões de você ter sido a convidada, por poder, né, por ter o conhecimento das duas áreas. Então, vai lá, e- conta um pouquinho para a gente, por favor. então, eu sou formada em fisioterapia e fiz mestrado, doutorado e especialização em saúde pública e hoje eu trabalho, eu dou aula no UniBH e na UNA, né? E o meu histórico com dança, assim, acho dança maravilhosa, assim, eu fui criada na dança, eu fiz 14 anos de balé clássico, cheguei a morar fora, dançar fora do Brasil. Legal. E depois que eu voltei, aí ficou naquela coisa da época do vestibular, tinha que me dedicar um pouco mais para ver o que eu ia fazer, né? Não tinha conseguido realmente seguir uma carreira profissional no meio da dança. E aí, depois que eu entrei para a faculdade, aí comecei a experimentar outras coisas. Então, eu fiz dança flamenca, eu fiz jazz, fiz dança de salão um tempo. E até que eu tive filho, as coisas ficaram mais difíceis. Aí mudou completamente a rotina, né? Mas Aham, foi uma coisa assim, que foi uma vida de experiência com aham. a dança, inclusive no momento em que eu estava fazendo a fisioterapia, estudando fisioterapia, eu fazia dança também, né? Então eu conseguia ver o paralelo assim do que eu via em sala de aula, dos benefícios da dança e ela aplicada, né, na reabilitação. E muitas Legal. das coisas que a gente fazia em sala de aula, numa aula de balé, numa aula de dança de salão e numa aula de jazz, a gente utilizava como exercício para reabilitação, né? De Que tão legal. completo, assim, alguns movimentos, de tão completo que é a dança, Que né? legal. Então, Muito essa é bem. minha história aí no meio. Aham, muito bem. E a Júlia, uma curiosidade, ela já me procurou diversas vezes, né, querendo levar os alunos, né, Uhum. das disciplinas que ela ministra nas universidades para assistir ensaios abertos, né, na Mimulus, para assistir espetáculos. E conta para gente assim quais são os seus objetivos, né, ao fazer isso. E eu acho isso fundamental, né? Eu acho que não só para quem estuda fisioterapia, mas para É, diversas áreas, né? Conta um pouquinho para gente. ô Jomar, eu acho que tem coisa que a gente não consegue ensinar em sala de aula, sabe? Aham, Então, e eu acho que a dança ensina muito bem. São o que a gente chama hoje de soft skills, sabe? São essas habilidades de trabalhar criatividade, de trabalhar empatia, de trabalhar resolução de problemas, sabe? É uma coisa um pouco mais sutil do que o que a gente vê em sala de aula. E eu acho uhum, que
hoje a minha formação, ela foi melhor, ela foi mais completa porque eu tive a dança como base na minha formação, sabe? E isso em qualquer, eu acho que qualquer profissão. Mas no caso da fisioterapia, que a gente trabalha com o corpo, a gente tem essa outra visão, sabe? Do que um bailarino faz, de como que ele sente a música. É uma coisa que a gente não consegue ensinar, é uma coisa que eles têm que Aham, vivenciar. E aham, isso muitas vezes não é da cultura das pessoas, né? Tem gente que não sim, cresceu nesse meio. Então, quando eu pensei na proposta, eu via que muita gente ali nunca tinha assistido um espetáculo de dança, não sabia nem o que uhum, era. E de repente é o que falta para aquela pessoa deslanchar, entendeu? Assim, dela aham, entender como que as coisas funcionam. E dentro sim, também da questão de cultura, sabe? De outras coisas que estão envolvidas, que às vezes é até difícil de falar o benefício que isso tem, até por uma falta de conhecimento minha, assim, de não saber até onde isso pode atingir, porque eu sei que é muito grande, sabe? Eu sei que o benefício sim, é muito grande. Mas claro. eu tinha muito claro, assim, dentro das limitações do que eu conhecia, o que que uma apresentação dessa podia trazer para os meus alunos, sabe? Aham, E é coisa assim que por mais que você fala, e olha, você tem que sentir, tem coisa que é subjetivo, tem coisa que você tem que olhar na pessoa e ver o que que ela dá conta e não dá, sabe? Questão uhum, de desafiar limite, sabe? Isso é difícil de você ensinar, sabe? Então é uma vivência que eu acho que as pessoas precisam ter, né? sim, Então, meu objetivo era muito disso, assim, deles aham, vivenciarem isso. E eu tenho alunos bailarinos, né, que fazem uhum, fisioterapia, muitos deles são bailarinos, e é uma discrepância muito grande, assim, na forma de pensar, na forma de elaborar um raciocínio, sabe? Na forma de aham, enxergar o outro como um todo, sabe? E aham. não é só uma lesão, sabe? Tem um corpo, tem uma percepção de corpo, tem um equilíbrio. Então, assim, a gente vê que é muito diferente, sabe? Assim, é Aham. bem bacana de quem experimenta isso mesmo. Que legal, que legal. Parabéns, parabéns mesmo. Muito, é muito bom te ouvir falar isso. Assim, quem dera, né? Tivéssemos Sim. mais professores, não só na área de fisioterapia, que tivesse essa visão tão Uhum. ampla, né, da dança, dos benefícios, como, né, na área da educação. Aí nós não estamos falando dos benefícios, né, físicos, não somente, mas culturalmente, na área da educação, quanto que a dança, né, quantas coisas você falou aí, né, que a É, dança pode levar, que assistir um espetáculo de dança, que fazer uma aula de dança pode levar para as pessoas. isso. E tão legal isso, assim, ver né, você notar essa diferença, assim, né, dos alunos que dançam, que já dançaram, e os que não dançaram, né? E Você ia assim, não é falar. nem só numa formação profissional, sabe? Eu percebo assim, eu tento levar isso já para os meus filhos que são pequenos, sabe? Assim, Legal. tenha um raciocínio abstrato diferente, mesmo um Uhum. raciocínio matemático diferente, né? A música é muito importante para toda a Aham. questão de sinapse cerebral. Aí é uma coisa muito ampla que a gente não consegue nem explicar, né? Mas Aham. assim, quem dera se fosse da cultura de todo mundo, colocar, enxergar a importância disso para uma formação que vai muito além de uma formação técnica, né? De uma formação Sim, acadêmica, assim. Porque todo mundo vai receber, o que vai diferenciar a pessoa é isso que ela leva a mais, né? E eu acho que a sim. dança dá a base mesmo para tudo isso. Nossa, que delícia de escutar falando isso, assim, que, que vontade de que mais pessoas tivessem essa consciência. Te escutando Pois é. falar, eu me lembrei, inclusive, de algo que eu queria ter dito na última live que a gente teve com o Ricardo Garcia, que é um grande professor especialista em salsa, em danças caribenhas. E assim, na hora que você está falando né, dessa diferença de quem lida, quem sabe tocar um instrumento, quem dança e tal, eu me lembro quando eu estive em Cuba. E como que é assim diferente você conviver com um povo que, na sua grande maioria, né, e você sai de lá com a sensação de que são todos, né, É. já estudaram história da arte, tocam pelo menos um instrumento, conhecem de dança, dançam, né? Então, Uhum. por exemplo, eu me lembro, foi muito marcante, assim, eu saí de um teatro onde eu tinha assistido um balé de repertório, é, não me lembro exatamente qual que era o balé, mas eu me lembro que eu saí do teatro, peguei um táxi para voltar para o meu hotel
E aí o motorista de táxi ele já começou a me falar o quê? Ah, o balé que está tendo é esse assim, assim, não é? Eu falei, é. Aí ele me contou a história inteira do balé de repertório, né? Ele Uhum, sabia que naquela noite não era a primeira bailarina que estava dançando, porque ela estava lesionada. Quem estava dançando era a outra, que ele sabia o nome, que estava no lugar dela, né? E ele uhum. foi me dizendo, é igual você entrar num táxi aqui e o cara saber a escalação do Atlético, do Cruzeiro, da É, seleção brasileira e tal. Beleza, agora lá não, lá ele sabe o nome da primeira bailarina, ele sabe que é ela que está né, de reserva, que está de titular, né? Então, uhum, assim, e saber da história do balé de repertório. Fora, assim, momentos que eu estava na rua, às vezes comprando alguma coisa de um camelô, digamos assim, e a pessoa começa a conversar comigo sobre história da arte, sobre músicas, música erudita, assim, eu pergunto, mas espera aí, né? Você é formado em quê? Eu sou formado em história da arte, eu sou musicista também, etc, etc. Então isso assim faz com que a pessoa, né, tenha realmente toda uma percepção completamente diferente da vida é, e abra possibilidades, né, criativas e de conhecimento que são, como você disse, é difícil de explicar, é difícil de ensinar, é, né, na é. sala de aula, né? É porque a gente não ensina, a gente vive, né? É uma coisa que você tem que viver. Exatamente. Então, só levando mesmo. Exatamente. Muito legal, Né? muito gostoso de escutar falando isso. Vamos lá, muitas vezes quando a gente fala, né, de dança, de fisioterapia, a gente é remetido ao quê? À dor, à lesão, né? Quando fala de bailarino, né, normalmente o próprio bailarino já tem um pouco desse clichê, né? Ah, minha vida é sentindo dores para subir para o palco, não sei o quê e tudo mais. Quando a gente fala de dança de salão, já muda um pouco isso, né? Porque as É, danças de salão, elas exigem menos, é um trabalho, né, muito leve, é muito diferente de uma aula de balé clássico, de uma aula de dança contemporânea, né? Então, a não ser para quem quer as danças de salão como, né, para ir para o palco com as danças de salão, quem quer se tornar um profissional das danças de salão, mas a maioria das pessoas que procuram a dança de salão procuram, né, por lazer, por diversão, né, para praticá-la uhum. no salão. Então, é diferente da gente falar de dança de bailarino e pensar em dor, em lesão, em fisioterapia, né? Como Aham. é que conta pra gente, né? Como que são esses benefícios aí sob a ótica da fisioterapia e os benefícios que as danças de uma maneira geral, e aí se você quiser especificar as danças de salão, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Nossa, vários, né? Para começar, é uma atividade física, né? Então a gente Sim. já sai daquela coisa do sedentarismo. Então já traz todos os benefícios de você não ser sedentário, né? Aham. E principalmente para o momento que a gente está vivendo, e eu acho legal colocar a dança que para o momento que a gente está vivendo é uma coisa fácil de realizar, porque a gente não precisa de uma bicicleta, a gente não precisa do equipamento, né? A gente pode fazer numa Uhum. sala, num quarto. É importante lembrar que a Organização Mundial de Saúde está pedindo que todo mundo se mantenha ativo, né? Porque Aham. só para evitar o adoecimento, como, inclusive, se você vier a ter algum tipo de afecção, seja pelo coronavírus, seja por qualquer outro tipo de lesão, você se recupera mais rápido. Então, eu acho que o Uhum. primeiro benefício é encarar como uma atividade física e a dança talvez seja mais completa. Eu coloco a dança junto com a natação, né? Porque a gente trabalha desde a ponta do pé, literalmente, né? Até Uhum. cabeça, posição de cabeça, de pescoço, e por aí passa braço, abdômen, perna, respiração, né? A gente tem que, esse trabalho de ter que sincronizar a respiração com o movimento que a gente está fazendo. E Aham. a gente faz isso muito, de uma forma muito natural na dança, a gente nem percebe que está fazendo isso, né? É Uhum. prazeroso. Então, já traz esses benefícios. E como uma atividade física aeróbica, a gente tem todos os benefícios também. Então, vai desde perda de peso, né? A gente tem ganho de massa muscular. Com o ganho, né? Com essas contrações musculares, a gente consegue prevenir ou até tratar a osteoporose. A questão do equilíbrio. Nossa, que mais? Deixa eu Então, pensar. você estava falando de
da dança, da vantagem da dança de não precisar de nenhum equipamento, né? Eu acho que É. isso é muito legal, né? Ainda mais nesse momento. E a gente está tendo, a gente tem muitos alunos que continuam fazendo aulas conosco, né, virtualmente. Por Uhum, quê? Porque é possível de se continuar dançando em casa, né? É o que uhum, você disse, basta ter um espacinho livre. E nem precisa ser muito, né? Basta afastar um pouquinho o sofá e tal, nem precisa ser muito. E às vezes é até bom que não seja muito, porque o aluno acostuma dançar com pouco espaço, ele chega num baile, ele vai ter mais desenvoltura quando ele sabe dançar com pouco espaço. Então uhum. essa também eu acho que é uma grande vantagem, assim, né? De você poder fazer isso em casa nesse momento, seja fazendo aulas, seja aulas virtuais, seja pegando um par e praticando, seja sozinho, né? Sozinho e praticando. Coloca uma música e pronto. E até Mas, essa questão do espaço, você já está trabalhando alguma coisa aí, né? Essa percepção do seu corpo no espaço, até uhum. onde que você pode ir, né? E ter que perceber o ambiente que você tá. Então, essa parte sensorial fica muito aguçada aí também, né? Então, você Isso é consegue uma coisa esse que ganho. sim, isso é algo, inclusive, que me chama muita atenção quando eu vou trabalhar com outras companhias, né? Às vezes eu sou convidado para coreografar para outras companhias, e companhias de dança cuja formação dos bailarinos eles não têm nenhuma formação em dança de salão, né? São, por exemplo, São Paulo Companhia de Dança tem uma formação essencialmente clássica, contemporânea, Bolshoi, enfim. Ah, e como que é claro que essa percepção espacial, né, é completamente aguçada, é muito diferente das pessoas normais, digamos assim. É, Mas quem trabalha com a dança de salão, quando eu falo trabalha não, quem dança de salão, é incrível como que, né, quando eu trabalho com essas outras companhias, que eu me dou conta, que fica mais claro isso, que me chama a atenção disso, né? Porque faz parte do nosso dia a dia essa comunicação não verbal com o outro. Né? uhum, Então é algo tão natural que quando você faz um gesto, né, para o outro já responde. Né? Se eu não preciso fazer força, eu mostro a minha intenção com o meu tronco, com o meu peito, o outro já sabe que é para caminhar, ele já sabe que é para parar, que é para virar, que é para girar. Então é uma percepção, uma sensibilidade tão aguçada, assim, essa comunicação não verbal com o outro, que a gente às vezes se esquece que a gente tem isso tão é, diferente de quem não tem essa prática, né? é. Mesmo quem já dança. E como que isso é legal assim também, como que isso ajuda muito, né? A gente está o tempo inteiro assim com essa percepção corporal dos sentidos aflorada assim para o outro, né? Então isso não é só na dança, né? É, e questão do controle de corpo também, né? Não só do espaço, mas você consegue controlar o seu corpo dentro desse espaço, né? Então, Uhum. assim, em questão do equilíbrio que você ganha dentro daquele espaço, no caso da dança de salão, essa interação com o outro, é coisa sutil, assim, de você respeitar o espaço do outro, né? De você conseguir Uhum. interagir com o outro sem atrapalhar e ao mesmo tempo no sentido querendo ajudar o movimento do outro. Então isso tudo faz parte, assim, né? A gente tem esses ganhos todos aí. Você estava falando do equilíbrio. Eu acabei de dar uma aula particular agora para uma aluna das mais antigas que eu tenho. E como que tem sido legal dar aulas para ela agora virtualmente, né? Sem abraçar, sem tocar, sem poder, né? Ajudá-la em termos de equilíbrio, como que ela tem melhorado. Ela tem melhorado nessas últimas Aham. semanas mais do que talvez em um ano de aula. Porque, né, eu tenho trabalhado com ela, né, orientando, faz isso, faz aquilo e tal. Só que agora ela tem que ter uma consciência corporal muito maior, né, e um equilíbrio muito maior. E como ela tem dificuldade para isso, uma Ah, dificuldade rítmica, de consciência corporal e de equilíbrio, como que isso tem sido legal. E aí eu fico pensando também essa questão de equilíbrio, né, quando a pessoa vai ficando mais idosa, né, se ela dança, se ela já dançou, né, como que isso também acaba, né, sendo super útil para é, ajudar a prevenir quedas, né, o que é tão é, comum sim. para os idosos, né? Então, É, o equilíbrio independente, até mesmo nesse sentido, né, para prevenir quedas, aham. né, não?
Tanto isso quanto também, assim, né? Caso a pessoa se desequilibre, o ganho que ela tem na agilidade, né? Para voltar, para Sim. recuperar esse equilíbrio. Então, a dança proporciona isso, né? Assim, questão da contração muscular, de propriocepção. Então, assim, é um ganho bem completo em relação a isso. E flexibilidade, né? Que eu acho que a gente fala em dança, a gente pensa nessa questão da flexibilidade e o tanto que isso vai prevenir um tanto de coisa, né? Porque quando a gente pensa em envelhecimento, a gente vai pensando que a gente vai ficar mais rígido, né? Em todos os Aham, sentidos, assim. aham, E a flexibilidade impede lesão muscular, né? Assim, é bem bacana também esse ganho em relação à flexibilidade. aham. E essas questões, enfim, tem muito aluno também que nos procura por recomendações médicas, por ser um exercício de baixo impacto, né? Uhum. Então é um exercício que, diferentemente de algumas práticas de academias, de ginástica e tal, que às vezes favorecem, se você não toma cuidado, você está propício a lesões e tudo mais. Já a dança de salão, no caso mais especificamente, né? Porque se a gente for pensar balé clássico, tem saltos, tem movimentos já de impacto, né? No caso da dança de salão não tem isso, né? Você acha que como que é isso? Como que isso influencia assim na prevenção de lesões e tal? Porque eu vejo que médicos recomendam especificamente a dança de salão muitas vezes. Tem alunos que nos procuram e falam, não, o médico e não é, né, porque, por exemplo, um aluno mais idoso, ok, né, vai fazer dança de salão. Agora, alunos jovens, né, que às vezes nos procuram e falam, o médico me recomendou fazer dança e especificamente a dança de salão, né? Uhum. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. A questão da recomendação que eu vejo na dança de salão tem duas questões aí. Uma é realmente a questão do impacto, e a outra é você não precisar levar o seu corpo na dança de salão ao extremo, que é o que muitas vezes acontece com as outras modalidades, né? Então, o Uhum. balé, ele exige como se fosse um treinamento maior, você precisa levar o seu corpo um pouco mais, às vezes vencendo um pouco mais de limite que você tem. A intenção é sempre vencer um limite, né? A gente vê isso no balé, a gente vê isso no jazz. Então, assim, se você pula, você tem que pular mais alto. Se você gira, você tem que girar mais vezes, né? Uhum. Então, é sempre buscando acima do limite. E a Sim. dança de salão, você consegue se sentir bem fazendo o que você consegue fazer. Isso já é um resultado, você já está dançando, entende? O balé, se Aham. não for muito alto, se não rodar muitas vezes, você não está dançando, né? E Aham. a mesma coisa o jazz. E a dança de salão, você já sente um resultado, né? Assim, você já sente o que um produto ali que você está fazendo com o que você consegue, sem exigir do limite do corpo. Então, isso também é prazeroso, né? Isso é um resultado muito rápido, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei num negócio para assistir à dança de salão, eu via que as pessoas, assim, às vezes davam uns passos, alguma coisa, e eu já achava aquilo bonito, sabe? E, assim, Aham. sem muita complexidade, sabe? Eu via que Aham. a pessoa já estava realizada em fazer aquilo. Né? Então tem Aham. essa questão do impacto, que claro que isso é importante, né? Não exigir o salto, né? Não exigir descarga de peso em um membro só e esse tipo de coisa. Mas tem a questão também da extremidade, assim, dos movimentos. A gente não precisa levar tudo ao extremo. E a gente já tem um resultado bom, assim. Aham. E você falou, né, do prazer, né, de já ser prazeroso. É, tem quando a gente estuda a história das danças de salão, e coincidentemente eu estava até, né, falando sobre um curso de história das danças de salão, acho que muita gente não devia ter entrado ainda, né, que vai começar na próxima terça. O primeiro encontro é um bate-papo gratuito, enfim. Mas voltando, é muito curioso quando a gente estuda a história recente das danças de salão, na década de 80, 90, porque as danças de salão vieram de um período de hibernação nas décadas de 60, 70. Eu chamo de hibernação porque, né, teve o período de ouro nas décadas de 30, 40, 50, e aí começou a entrar em declínio, por questão de diversos motivos, né? Mas vem o rock and roll, o feminismo, isso faz com que as pessoas comecem a ver a dança de salão como coisa de idosos, né? Como algo cafona, fora de moda. E
Na década de 80 tem uma retomada pelo interesse, na década de 90 acontece um boom, né? E as danças de salão ressurgem em todo o mundo. E um dos motivos, né, tem estudos que listam, né, os motivos, estudos muito interessantes, inclusive, e um deles, que eu acho muito legal, fala o seguinte, que as pessoas estavam vindo de um período na década de 70, 80, em que o fitness, né, propagado aí pelos norte-americanos, era a grande moda, ou seja, você ir para a academia, né, você ir para a academia e malhar, e musculação e outras técnicas mais. Mas muitas delas descobriram que elas poderiam fazer, né, elas precisavam fazer exercícios físicos que fossem aliados ao prazer. Né? Uhum. Prazer esse, tudo bem, tem pessoas que sentem prazer em ir para uma academia fazer musculação, mas tem muita gente que não. Eu, por exemplo, nunca gostei, fiz musculação acho que uma vez na vida, quando eu estava na universidade, a universidade estava em greve. Enfim, então eu acho muito legal essa associação, né, do exercício físico com o prazer. Eu sempre gostei de fazer exercício físico, mas que tivesse aliado a algo mais, como a dança nos proporciona, como praticar esporte. Então, eu sempre gostei de jogar basquete e tal, porque eu estou fazendo exercício, mas se isso está aliado a algo lúdico, ao jogo, ao prazer. Então, essa relação da dança com o prazer, inclusive com liberação de hormônios e tudo mais, também é outro fator muito importante, né? Sim, e aí, complementando isso que você está falando da década de 80, eu acho que tem muita relação que também foi nessa década de 80 e 90 que eles descobriram, né? Eles começaram a pesquisar e descobriram que que era a endorfina e a serotonina que dava essa sensação de prazer. Foi quando a fluoxetina foi inventada, né? Que eles Uhum. conseguiram produzir medicamento que atuasse na liberação de serotonina, dessas questões que dão prazer. E aí, junto com essa pesquisa, eles descobriram que existe atividade que faz essa liberação em maior quantidade de uma forma natural. Então, foi exatamente essa mesma pesquisa, Que né? legal. Eles falam que é o medicamento da alegria, né? Que a fluoxetina Uhum. é o medicamento da alegria, e pesquisando, né, esse medicamento para curar a depressão, para tratar a depressão, eles viram que o nosso corpo é capaz de liberar de uma forma aumentada, assim, né? Principalmente a serotonina aí também. E aí, uma das pesquisas que eles fizeram foi com a dança. Então, por Uhum. isso que eles perceberam também que era uma indicação, inclusive médica na época, assim, atividades que dão prazer. Né? E aí, quando surgiu essa questão da academia e da dança, e teve um boom aí nessa questão da dança, mais ou menos nessa época, né, de 80 e 90, por causa da Uhum. divulgação dessas pesquisas. Né? Então, Legal. faz bem para a cabeça também, assim, né? E deixa a gente Uhum. mais disposta para tudo. E eu acho que nesse caso né, essa liberação de hormônios, ela no caso da dança, ela é aumentada, inclusive, porque não somente pelo exercício físico, né, mas pela música, porque a música já provavelmente também já Uhum. ajuda nessa liberação de hormônios do prazer, né, e o abraço, né, e o toque físico, que a dança de salão também tem, né, que é diferente de outras danças. Onde você dança separado, onde você dança individualmente. Né? Uhum. Quando você está em contato com o outro, né? Quando você tem quando você abraça, eu já vi alguns estudos também muito legais sobre isso, né? Que há liberação dos hormônios do prazer também pelo abraço. Né? Uhum. E, inclusive, eu não me lembro agora de detalhes, eu não sei se você sabe algo sobre isso, mas que a partir de um determinado tempo abraçado que haveria essa liberação. Então, você chegar, dar um abraço, cumprimentar uma pessoa e pronto, que isso não resolveria. Mas você estar abraçado a partir de X minutos é que então desencadearia essa liberação de hormônios. Né? Não sei Ah, se isso é correto. Mas dizendo, inclusive, não sei se era marketing de algum professor de dança de salão, mas dizendo, inclusive, que as danças de salão seriam importantíssimas por isso, porque você se mantém ali abraçado com uma pessoa, uma música dura 3 minutos, 4 minutos, você se mantém abraçado ali, né?
Como é que é? Aham. Você sabe um pouco sobre isso? Não, eu, assim, cientificamente eu juro que eu não sei, mas eu já ouvi que Aham. são 20 segundos, né? Que a gente tem que manter o Ah, ar. é, agora você falou, eu lembrei, era É, isso que eu tinha lido, é. Era mas isso que eu assim, tinha de lido. fato, eu não vi nenhum estudo, mas já escutei falar muito em relação a esses 20 segundos de abraço, né? E aí, Aham, trazendo essa questão da dança de salão para a quarentena, né, Jomar, assim, eu acho que a interação social que ela traz, muitas vezes é o que as pessoas estão sentindo falta hoje. sim, sem Então, dúvida. esse distanciamento das pessoas, assim, eu acho que a dança vai trabalhar de duas formas isso. Eu acho que a gente está num momento muito grande de introspecção, né, de conhecimento da gente, do que a gente quer, né? E eu acho que a dança traz essa concentração para a gente, né, para o nosso Uhum, corpo e para as nossas reações. Então, eu acho até mais completa essa reflexão que é feita a partir, né, por quem está envolvido com a dança. E esse distanciamento que a dança de salão pode suprir isso, às vezes, dentro de casa. E às vezes, dentro de casa, a gente está numa rotina tão pesada, né? Porque tá todo mundo uhum, ali trabalhando em casa, com o filho, que até a relação com o outro fica diferente, né? Marido, mulher. aham, Então, de repente, você parar para poder ter esse momento dessa interação com uma coisa diferente, né? aham, Através da dança, que é uma coisa prazerosa, eu acho que sim, é uma quebra e faz um bem danado, assim, né, com para o momento. certeza, com certeza. E você está falando aí de ir em casa com o marido, filhos, etc., né? Eu também, né, estamos muitos dessa forma, né? E o seu marido, eu sei que ele é psiquiatra, não é isso mesmo? Isso. E então deve ser uma relação super rica, assim, no sentido de, né, dessas questões nesse momento, eu imagino, talvez vocês com muitas discussões e, né, sobre Nossa. isso, né, a parte fisioterápica, a parte fisiológica, a parte do corpo e a parte da mente, né? Como que é É, isso aí, aí na sua a gente tá casa? tendo altas conversas aqui. Como manter a cabeça saudável nesse momento, né? Aham. E a Oi, primeira coisa que ele faz, o que ele fala que não pode faltar, é atividade física. que Né? Assim, legal. é a prioridade aqui, sabe? Inclusive com Aham. os meninos que acabam ficando mais em casa e perde aquele momento da escola de recreio, né? Atividade que eles faziam antes na rua. Então é pôr Sim. todo mundo para movimentar aqui, porque tem que ter a atividade física mesmo. Nesse momento é assim, primeiro lugar, sabe? É uma Sim. coisa que ele colocou como prioridade. Vai cada um tirar pelo menos 1 hora por dia para fazer uma atividade Aham. pesada, assim, para essa questão de liberação, né, de serotonina Aham. e também para movimentar, né, assim, respira melhor, circula melhor. Então, eu Sim. acho que é o que todo mundo tem que pensar, assim. Ele fez, ele tá fazendo às vezes também algumas lives e todas ele fala disso, sabe, da questão Aham. da atividade física. Então Aham. é a prioridade, assim, é o que vai sustentar, porque o resto a gente vai levando, né? Então a gente vai fazendo as atividades que a gente tem que fazer dentro de casa, o trabalho, e o que ficaria esquecido mesmo é a atividade, é o que é importante agora, né? Sim. Fala aí para as pessoas saberem o nome dele, para procurarem ele no Instagram e se informarem sobre as lives, porque isso é muito importante para todo mundo. Então, ele chama Luiz Augusto Malta, eu acho que é arroba Uhum. Luiz Augusto Malta, se eu não me engano. E Uhum. tem um canal no YouTube também que ele tá fazendo especialmente para quarentena, né? Então, assim, com algumas dicas para manter, né, a cabeça legal, assim, tá bem bacana. Luiz Augusto Malta, é só colocar lá no Então, YouTube. quem sabe a gente não faz uma live juntos também aí com o Nossa, Luiz, pois né é, não? pois é. Com o É, maior não? prazer para ele, sim. Vamos lá, família, casal, casal riquíssimo em conhecimento aí para dividir com a gente. Vamos juntos. Pois Então, pessoal, é. vai lá, procura o canal do Luiz, né, no Instagram também, porque ter essas informações significa saúde, né? Significa É, prevenção, prevenção aí nesse momento. Você falou aí de movimento, de fazer exercício, ele recomendando isso. Eu me lembrei outro dia até citei numa outra live. Um dia desse eu estava com meus filhos, né? Um de 2 e uma de 8.
a gente estava dançando lá em cima e colocamos uma música super animada e de repente, né, todo mundo começou a dançar muito, pular e gritar e etc. E aí era uma música que a minha irmã gosta muito, a minha prima, a minha sobrinha. E aí eu filmei um pouquinho assim, e eu filmando, pulando, e aquele som muito alto, né? Mandei para minha irmã é psicóloga, inclusive, né? Ela só, eu mandei o videozinho assim para ela. Aí ela só respondeu assim: isso é necessário, né? Aham. E é, e é exatamente isso, assim, né? Necessário soltar, né? Descarregar essa energia, alterar a respiração, o ritmo cardíaco, né? Escutar música, enfim, movimentar o corpo e tudo que isso carrega junto, né? Com esses momentos assim, né? E aqui a gente percebe que é imediato, sabe? Assim, Aham, como a resposta é muito rápida. Às vezes os meninos aqui começam a dar choque, porque fica todo mundo meio. E aí a aham, gente já propõe uma atividade, sabe? Aqui a gente tem, né, a felicidade de morar numa casa, então a gente tem uma área externa para eles poderem correr, a gente já manda eles fazerem alguma coisa lá fora e é imediato, assim, sabe? E é uma coisa que eu tenho aprendido, assim, quando começa a ficar também mais para baixo, bora fazer alguma coisa, movimentar, né? Porque a aham. reação realmente a resposta é imediata, né? Sim, Então é sim, necessário, com certeza. sem dúvida. Voltando um pouquinho em algo que você falou lá no início, quando eu te perguntei, né? Aí, ó, já falaram aí, eu vou adorar assistir essa live. Ah, Fernanda! É. Então, lá no início, quando eu te perguntei, né, sobre, para você falar um pouquinho desses objetivos, né, de quando você fica querendo levar os seus alunos para assistir um espetáculo de dança, para fazer uma visita a Mímulos, enfim, e que eu fiquei tão feliz assim de escutar como que são amplos os seus objetivos, né, quantos benefícios você vê nisso, né? Você falou de criatividade, né? E se não me engano, a disciplina. Qual que é a disciplina que você. A última vez que você fez contato comigo querendo levar os alunos, era uma disciplina relacionada à resolução de problemas, não era alguma coisa assim? Era uma disciplina que a faculdade oferece, que chama LAI, Laboratório de Aprendizagem Integrada. Aham, E a disciplina é exatamente para trabalhar essas soft skills, né? Então, ela aham, é dividida em alguns momentos. Então, tem um momento de criatividade, resolução de problema, e a gente propõe a vivência dos alunos em relação a essas coisas, né? Assim, e então quando né, a gente olhou o negócio da Mimos, era para fazer um fechamento, porque eu acho que ali a gente conseguiria trabalhar tudo que a gente trabalhou durante o semestre, que sabe? legal. Aham, Quer ver? Era criatividade, resolução de problemas, aí tem a questão de trabalhar em grupo, empatia, uhum, e aí era bem completa assim a proposta. Então é uma disciplina diferente assim, sabe? Que, uhum. que a universidade oferece. Que eu me lembro que me chamou muito a atenção na época, eu achei muito legal, né, essa disciplina. Normalmente a gente não tem a tendência de pensar que uma disciplina como essa faz parte do currículo da formação de um fisioterapeuta. Eu achei isso maravilhoso, Uhum, né? Porque é algo que também eu falo muito, né, sobre isso, assim, como que as pessoas têm a tendência de enxergar a criatividade como algo ligado somente a profissionais da área artística, né? uhum, E que a criatividade ela está em qualquer, né, qualquer atividade. Né? Os bons uhum. profissionais são os mais criativos. Né? E eu me lembro que ontem mesmo, se não me engano, anteontem, porque essa semana a gente estava dando um curso, eu estava dando um curso exatamente de criatividade e liderança, fazendo uma analogia, um paralelo sobre como a gente lida com a criatividade, com a liderança, com a comunicação na dança, né? E mostrando como que, né, deve ser da mesma forma, pode ser da mesma forma nas mais diversas situações. E aí a Anne, que é uma aluna muito querida nossa e que é fisioterapeuta também, né? Eu imagino que ela até esteja aí nos assistindo, ela ainda fez um comentário, né, dizendo sobre como que ela teve que ser muito criativa num momento recente, se não me engano, quando ela teve que tratar uma criança com uma. Agora não me lembro qual que era o problema que a criança tinha, e ela tinha que encontrar soluções
para resolver, né, para amenizar esse problema que a criança vivia, sem o uso de nenhum equipamento, né? Se não me engano, era isso que ela quis dizer, assim. Então, como que ela ficou feliz de conseguir solucionar esse problema, de ser criativa para conseguir solucionar esse problema da ausência de equipamentos e, ao mesmo tempo, né, Uhum. conseguir ajudar a criança, né? É, Então, eu acho muito legal isso, como que está em todas as áreas, né, obviamente, mas as pessoas pois às vezes se é. esquecem disso, né? Agora, né, Gilmar, nós estamos fazendo tudo online. Pensa num trabalho de fisioterapia, que é só, Sim, né? E como que sim, está tendo que ser criativo para continuar dando aula e atendendo dança de salão, né? Como o que você está fazendo aí para continuar, né? sim, Tendo o conhecimento e passando o conhecimento para as pessoas. Então, eu acho que, por exemplo, nesse momento, né, essas habilidades, quem não tem é que está passando mais aperto, né? Porque a gente já tem que exatamente, utilizar de tudo agora, né? exatamente. Então, isso foi bacana porque essa disciplina, ela foi criada a partir de uma pesquisa da própria instituição, com os alunos que formavam, que muitos deles conseguiam, e isso parece que saiu também em outras notícias, que muitos eles entravam no mercado de trabalho por causa das habilidades técnicas, né? Dos conhecimentos técnicos que ele tem. Então, você vai contratar uma Uhum. pessoa, você quer uma pessoa que conheça aquilo que ela faz. Mas Aham. eles eram dispensados pela falta das soft skills. Então, porque não Ah, conseguia trabalhar em grupo, não conseguia ter uhum. empatia com o outro, né? A comunicação é uma coisa muito importante, que a gente Sim, trabalha, que eu queria, né? Eu levava a dança por causa disso, né? Os alunos na dança, por essa questão da comunicação, que como que muitas vezes não precisa falar nada e a gente já dá o recado por causa dessa sim, corporal, né? E sim. então é fundamental, assim, independente da área que você vai trabalhar, né? E hoje Aham, a gente está vendo isso assim na prática mesmo, né? Assim, aham. saiu da sala de aula, nós estamos vivendo esse tempo todo agora, né? Tem, né, tem muita gente aí elogiando, falando que está gostando e tal. Pessoal, as nossas lives, elas todas vão para o YouTube, elas ficam 24 horas no Story, né? Então, quem quiser recomendar aí para os amigos, para os conhecidos, ou quem entrou mais tarde, não pegou o início, né? Então ela fica por 24 horas no nosso Instagram, mas a partir de amanhã a gente já sobe as nossas lives para o YouTube, né? A gravação fica toda lá no canal da Mimulus Escola de Dança, porque tem o canal da Mimulus Companhia de Dança e o canal da Mimulus Escola de Dança, assim como tem o Instagram da Mimulus Escola de Dança e da Mimulus Companhia de Dança. Agora, inclusive, tem o Instagram da Mimulus Digital, que é um perfil fechado para os alunos que estão desfrutando dos conteúdos que a gente está oferecendo virtualmente, né? Cursos teóricos, práticos, etc. Então, a partir de amanhã, mas no final do dia aí, essa live já vai estar no nosso canal lá no YouTube para vocês recomendarem para os conhecidos aí de vocês. E você estava falando há pouco, Júlia, né, eu achei muito legal dos profissionais que às vezes eram contratados por suas qualidades técnicas, né, seus conhecimentos técnicos, mas que logo não davam conta do trabalho por não terem essas outras habilidades. Isso me remete diretamente à forma como eu também procuro selecionar os bailarinos, por exemplo, para a companhia. E eu acho que né, isso a gente faz uma analogia com qualquer área também, né? Muitas companhias de dança, a maioria das companhias de dança, normalmente tem audições, né? Audições para selecionar os bailarinos. Então, vai lá um dia, 2 dias, né? Coloca os bailarinos para fazerem uma aula, para executar uma coreografia e tal, observa. E aí, nesses momentos, a gente observa puramente a técnica, né? Aham. Claro, você pode ter uma entrevista ali com a pessoa também, onde você vai avaliar outras questões, mas foram raras as vezes que a gente fez audições lá na Mimos. A gente fazia, às vezes, audições para um grupo de formação de bailarinos, que hoje a gente não tem mais, mas por que a gente não... Eu nunca gostei de fazer isso. E as pessoas que me procuram até hoje, querendo, né, como é que eu faço para entrar para a companhia? Eu falo, olha, fique próximo da escola, seja aluno da escola, se possível, né? Porque aí eu vou poder te observar no dia a dia, eu vou Uhum. observar o que vai muito além da técnica e é muito mais importante para mim,
né? Eu já dispensei bailarinos que tecnicamente eram excelentes, mas que não tinham essas outras habilidades, para colocar outros no lugar que tecnicamente eram mais fracos, mas que tinham muitas outras habilidades, né? E aí, no dia a dia, ele como aluno da escola, eu observo questões até, né, que não são nem subjetivas, são objetivas mesmo, né, de pontualidade, né, da disciplina ali no momento da aula, mas essas questões comportamentais, essas outras habilidades ligadas à comunicação, à criatividade, à empatia e tudo mais. Então, né, a técnica é o que eu costumo dizer, e aí voltando para a questão da escola e da dança de salão, né, a técnica, ela não é o objetivo principal numa aula de dança de salão. O objetivo principal numa aula de dança de salão, para a grande maioria das pessoas, inclusive para aqueles que querem se profissionalizar, né, são esses outros benefícios todos, né? Isso está relacionado, inclusive, com o nome Mimulus. Mimulus é conhecido como a planta da coragem, do qual se extrai uma essência que é utilizada por pessoas tímidas, inibidas, para tornarem elas mais soltas. Então, assim, desde o início, a gente está fazendo 30 anos, a gente sempre buscou levar, né, essas outras questões mais sutis, mais subjetivas, como você citou aí para as pessoas, né? Aham, e é um aprendizado para a vida toda, sabe, Jomar? Assim, a Uhum, questão da disciplina, né? Eu vejo assim que é o que eu tento passar até aqui em casa e como que para mim isso foi muito natural por causa da dança, né? Então, uhum, é isso que eu falo que às vezes a gente não consegue ensinar, sabe? Que a uhum. pessoa tem que vivenciar, assim. Então, são esses ganhos, realmente são esses ganhos maiores, assim. Uhum. Inclusive, tem um aluno seu, né? Eu não sei se ele continua sendo um aluno, sendo aluno, que é o Michael, Sim, meu aluno. é, Aham. sim, que Ele tá no meu semestre. já dançou na companhia. Aí, né, você foi responsável, né, entre aspas, de brincadeira, por ele ter saído durante um tempo, porque Ah, meu- ele tinha que, ele tinha que fazer os estágios, ele tinha disciplinas para fazer que eram no horário de ensaio, então eu já, né, sinto muito. Mas agora, coincidentemente, logo antes da gente entrar nesse momento de suspensão de atividades, ele retornou para a companhia. E qual que é a grande habilidade do Michael? Né? Por isso que eu me lembrei disso. Né? Onde é que ele se sobressai? Né? Não é na técnica, não é que ele seja um mau bailarino, muito pelo contrário, é um excelente bailarino, mas não é na técnica que ele se sobressai na disciplina. Né? E eu me Aham. lembro, inclusive, de uma das últimas conversas que eu tive com ele, agora no mês de março, pouco antes dele voltar, né? Falando de algumas apresentações que a gente tinha agendado, eu falei, ô Michael, aí eu vou precisar que você aprenda esse papel desse espetáculo, você faça isso, aquilo, mas para facilitar a gente pode fazer assim também. Aí ele me respondeu, me chamou muita atenção, que ele me respondeu assim, ele falou, Jamar, você sabe como que eu sou. Se você me falar que eu tenho que pegar tal papel até tal dia para estar no palco dançando com tal pessoa, eu pego. Né? Eu vou Uhum. lá e eu faço. Né? Então, é isso que a dança também traz, né? Essa disciplina, né? Com a saúde, com o corpo, mas É. também com outras questões, né? E ele Ligadas é a... assim em sala de aula também. E ele o quê? Ele é assim em sala de aula também. Ah, que legal, que legal. Bem dedicado. E é isso Muito mesmo, bem. sabe? Assim, por isso eu falei que a gente percebe a diferença, sabe? Assim, de alunos que Uhum. têm esse outro envolvimento com dança, com esporte, essa questão da disciplina, da dedicação, e às vezes não é uma coisa que dá errado e que parece que o mundo vai acabar, sabe? Eles conseguem Sim, esperar e estudar para a próxima prova e fazer um trabalho melhor depois. Então, é um aprendizado grande nesse sentido, assim, para eles, sem né? dúvida. Bom, nós já estamos quase no final, nos últimos minutinhos aqui. Então, antes que o Instagram já comece a colocar uma contagem regressiva ali para gente terminar, queria fazer as considerações finais e deixar com você a palavra também, para você ficar à vontade para falar o que, né, algo que talvez você não tenha tido a oportunidade, ou enfim. Queria convidar as pessoas, né, os interessados aí por esse bate-papo, na próxima terça, às 19 horas,
tem que entrar aí no nosso Instagram, colocar aí uma mensagenzinha que você tem interesse em participar para a gente te enviar o link para você garantir sua vaga, que são limitadas. Então, é terça-feira, dia 19 às 19 horas. É um bate-papo sobre curiosidades e história das danças de salão, né? Como eu disse no início, com alguns convidados muito especiais que vão estar conosco nesse bate-papo. E para todos os públicos, ou seja, para aquele que dança por lazer, por diversão, para aquele que não dança, mas tem curiosidade por conhecer um pouquinho sobre culturas de outros países, sobre história de uma maneira geral, né? Que é isso também que a dança leva para as pessoas, né? É conhecer uma cultura de um outro país também, né? E para aqueles que são profissionais, para aqueles que querem, que são professores ou que querem ser professores, porque esse conhecimento é fundamental. E aí, na outra terça, a partir do dia 26, aí a gente inicia um módulo, um curso sobre história das danças de salão. Então, aí fica aí o convite. Fica o convite para aquelas pessoas que ainda não estão fazendo, né, as aulas com esse novo braço aí da Mimulus, a Mimulus Digital. Entra aí no nosso Instagram, procure lá. Não estou afim de nada disso, só estou afim de olhar um videozinho de dança de vez em quando e me divertir. Ou estou sem dinheiro, ok. No nosso canal do YouTube tem lá vários conteúdos abertos para todos. Quem é aluno da Mimulus, quem ainda não é aluno da Mimulus, vai lá que com certeza você vai encontrar conteúdo aí para te ajudar a se movimentar, né? Movimentar o corpo aí nesse momento pelo qual estamos passando. É com você, Júlia. Pode fazer suas considerações finais. Não, eu só queria agradecer, João Mário, o convite. Dizer que eu admiro muito o trabalho que você faz com a Mimulus, sabe? É sempre um prazer estar envolvido em tudo que tem o nome da Mimulus, porque é muito profissional, né? A gente sabe da seriedade do trabalho de vocês. Sou encantada com as apresentações. Então é isso, mandar um beijão aí para vocês. Muito obrigado. Convidar o pessoal, semana que vem, né, nossas lives segunda, quarta e sexta, a gente tem Ronaldo Fraga semana que vem, a gente tem Rodrigo Toffolo, maestro da Orquestra Sinfônica de Ouro Preto, a gente tem Evandro Paz, um especialista aí na história, na essência aí do forró, né? E a gente já tem agendado aí para outra semana também, já temos aí na lista Pavel Kazarian, que é diretor do Bolshoi, do Balé Bolshoi. Temos também Diomar, que é diretor da Orquestra Filarmônica. Então, fiquem atentos aí e participem das nossas próximas lives. E fica o convite aí para o Luiz, tá? Fala com o Luiz. Vamos combinar, vou falar com ele. Para a gente fazer contato para fazer essa live. Quero muito. Tá. Beleza? Beleza. Pessoal, muitíssimo obrigado. Um beijo, Júlia. Agradeço muito, tá? Sua participação. E pelo que eu estou vendo aqui, o pessoal adorou muito. Tá bom? Recomendem aí para os amigos que vai estar lá no nosso canal do YouTube. Um grande beijo. Manda um abraço para o Luiz, tá bom? Mando sim. Beijo para E para as crianças também. Tá joia, para vocês também. Tchau, pessoal. Valeu, muito obrigado. Tchau, até mais.